Oi pessoas, tudo beleza? Espero que vocês estejam bem. E agora a gente vai tratar lá da unidade 3 ainda, do volume 2. Então lá no livro didático do segundo bimestre, acompanhando lá a unidade 3, só que agora é a nossa segunda aula. Então a unidade 3, o título dela a gente viu que é a composição da matéria, mas o subtítulo dessa unidade é o métodos de separação dos materiais. Então esse é o subtítulo. Quais são esses métodos? A gente vai ver aí na sequência, mas para isso a gente precisa relembrar algumas coisas que são importantes. Por exemplo, o que são as misturas heterogêneas? Então, quando a gente junta lá algumas substâncias e essas substâncias não se misturam por completo, ou seja, elas não ficam homogêneas, elas não ficam uma única fase igual, elas formam várias fases, a gente diz que essa mistura é uma mistura heterogênea. Então, a gente tem aqui exemplos de misturas heterogêneas. São misturas formadas por várias substâncias, né? Nesses casos, então, várias substâncias que formam misturas heterogêneas. Lembrando também de um outro conceito que é bem importante nas misturas heterogêneas, que é o conceito de densidade. Então, a gente não pode esquecer, claro, que a substância que é mais densa fica mais ao fundo, né, do recipiente, e a substância que é menos densa fica mais na superfície. E aí a gente precisa identificar alguns métodos de separação desses tipos de materiais, tá? Mas para que a gente vai usar esses métodos? Quais são esses métodos? Então, vamos identificar alguns conceitos aí que são importantes. Primeiro, que existem vários desses métodos, alguns são mais simples, outros mais complexos, e que a gente só vai falar de alguns deles, tá? E qual é o objetivo desses métodos? Separar essas substâncias. Para que a gente separa, né? Para obter essas substâncias que se juntaram lá para formar uma mistura heterogênea. Mas para que a gente vai querer obter essas substâncias? Muitas vezes essas substâncias são reutilizadas, né? Ou quando a gente não sabe que substâncias são essas, a gente pode separar lá para poder identificá-las. Então, esses são os objetivos. Obter as substâncias para poder reutilizá-las ou identificá-las, tá? E aí, normalmente, esses métodos de separação são realizados em laboratórios, tá? Podem ser laboratórios, por exemplo, na nossa escola, laboratórios de química, grandes laboratórios ou de indústrias, enfim. Porém, independente lá do método de separação, a gente vai precisar utilizar alguns equipamentos de proteção individual, tá? Então, dependendo lá dos métodos, a gente utiliza equipamentos mais simples ou até equipamentos mais conferem maior segurança, né? Então, de uma maneira geral, os equipamentos que a gente pode usar no nosso laboratório aqui da escola seriam, então, o óculos, né? Aqui é uma imagem assim, de brincadeira, mas com os equipamentos de maneira correta, né? O óculos, as luvas, o jaleco ou guarda-pó, né? Ou avental, enfim, do jeito que vocês quiserem chamar aí, para proteger as roupas. E outra coisa também que é bem importante, aqui na imagem não está mostrando porque o cabelo é curto, mas é manter o cabelo preso. Quem tem cabelo comprido, é bem importante que se mantenha o cabelo preso, tá? Existem algumas situações também que dá para usar a touca, mas de uma maneira geral, na nossa escola, a gente usa o cabelo preso. E aí vamos definitivamente para os métodos, né? Quais são esses métodos? Então, se a gente utilizar lá misturas heterogêneas sólido-sólido, um dos métodos é a catação. Como que eu sei que eu vou utilizar esse método de catação para sólidos-sólidos? Observando as diferenças de tamanhos. Então, se eu tiver lá várias substâncias que são sólidas misturadas, eu posso simplesmente catar, né? Fazer a catação de uma dessas substâncias, ou de várias, enfim, separando essas substâncias aí pelo método da catação. Lembrando que ele pode ser manual, né? Aí existe um outro método que é a peneiração. Como é que eu vou saber se eu vou usar uma peneira lá para fazer a peneiração? Também por diferença de tamanho, tá? Então, se eu identifico
identificar que eu não consigo fazer o método da catação, não consigo de forma manual retirar esses sólidos, eu posso utilizar uma peneira. Então, as substâncias que forem mais finas, né, ou menores, vão passando pela peneira e as substâncias que forem maiores vão ficando presas na peneira. E aí eu coloquei uma outra situação aqui, que não é sólida, mas é uma situação específica que também dá para usar a peneiração. Que quando existem sólidos em suspensão sobre os líquidos. Então, se eu tenho lá um líquido e tem sólidos ali por cima, eu posso simplesmente retirar esses sólidos com uma peneira. Tá? Então, eu posso usar esse método da peneiração também nessa situação aqui de sólidos suspensos em líquidos, tá? Se eles estiverem ali flutuando sobre os líquidos. Aí, um outro método é a ventilação. Ventilação é quando existe lá substâncias que são sólidas, né? E o sólido que é menos denso que o outro, ele é levado pelo vento. Então, é uma situação que você pode, por exemplo, lá na peneiração das folhas misturadas com o café, então, você pode jogar para cima e as folhas que são menos densas acabam sendo levadas pelo vento. Então, esse é um exemplo bem comum da ventilação. Tá? E aí, uma outra situação é a levigação. Também tem a ver com a densidade. Só que daí o sólido que é menos denso que o outro que está junto com ele, vai ser levado pelo fluxo da água. Daí o exemplo que a nossa apostila dá, que o nosso livro didático dá, é com relação à obtenção do ouro, na mineração do ouro. Então, o que acontece? Os outros sólidos que estão misturados, eles acabam sendo levados pelo fluxo do rio e o ouro mesmo, as pepitas de ouro ficam na bateia, né? Ficam lá no recipiente que está sendo utilizado para retirar o ouro. E aí existem lá as misturas heterogêneas sólido-líquido. Então, um método de separação é a decantação. Então, o que acontece nessa situação? É uma separação do líquido após o sólido ter sedimentado. O que significa isso, né? Então, se eu tenho lá, por exemplo, duas substâncias, uma é sólida e a outra é líquida, e o sólido sedimentou, ou seja, ele ficou lá no fundo do recipiente. Por quê? Por causa da densidade, hein? Lembra que eu falei que ele disse ser? Então, o sólido ele vai ser mais denso, vai ficar lá no fundo do recipiente e o líquido fica sobrenadante, né? Ele fica em cima. Então, a decantação é o quê? Eu vou retirar esse líquido que estava ali junto com o sólido, mas o sólido vai ficar lá no fundo do recipiente, tá? Então, chama-se decantação, eu retirar somente o líquido dessa mistura heterogênea. E aí, se houver uma aceleração nesse processo aí de sedimentação, ou seja, eu tenho lá uma mistura heterogênea e daí eu acelerei esse processo da parte sólida ficar no fundo, eu acelerei utilizando um equipamento no laboratório chamado centrífuga. Esse método é chamado centrifugação. Então, normalmente é colocado lá na centrífuga, né, os tubinhos com a mistura heterogênea. Muitas vezes é utilizado nos exames de sangue, tá, gente? Então, assim, é coletado sangue no tubinho, é colocado lá, o tubinho é colocado dentro da centrífuga, uma alta rotação, o sangue fica separado, fica lá a parte sólida fica no fundo, né, no vidrinho, e o soro, que é a parte líquida, fica em cima, fica aí sobrenadando. Aí um outro método é a filtração. Então, o que acontece nessa situação? A parte que é líquida vai passar pelo filtro. Por exemplo, há um papel filtro, né? Então, a parte que é líquida passa pelo filtro e a parte que era sólida fica retida ali no papel filtro, tá? Então, mistura heterogênea sólido-líquido. E aí também existe a extração. Então, o que acontece na extração? Existem alguns componentes que estão ali misturados, né, junto com os sólidos e que eles podem ser extraídos. Como que eles são extraídos desse sólido? Quando você mistura algum líquido a eles. Então, por exemplo, lá, os componentes que são solúveis, né, eles vão ser extraídos do sólido e o restante fica
fica retido. Por exemplo, lá quando acontece a gente está passando um café lá, que a gente fala, né? Então, são extraídos alguns componentes que dão sabor ao café. E esses componentes vão passar junto com a água, que é o líquido, né? E a parte que é sólida do pó de café vai ficar retida lá no papel filtro. Tá? No chá também acontece isso, né? Então, os componentes são extraídos lá das folhas, né? Enfim, foram utilizados para fazer o chá. Eles são solúveis em água, então eles são extraídos. E a parte das folhas, que é a parte sólida, vai ficar retida. E daí quando existem as misturas heterogêneas líquido-líquido, então existe lá o método de separação que é a decantação por funil. Então a gente viu lá que a decantação vai retirar aquela parte líquida quando o sólido ficava lá no fundo do recipiente. Mas aqui a gente tem dois líquidos, então o que vai acontecer? Também tem a ver com a densidade, né? Então que situação é essa? A gente vai ter, por exemplo, dois líquidos, sendo que um desses líquidos vai ser mais denso, vai ficar no fundo do recipiente, e o outro líquido vai ficar em cima. Então a gente tem aqui um exemplo da situação. Então imagine lá que tem um líquido que é mais denso que está aqui embaixo e um líquido menos denso aqui em cima. E para isso vai usar esse funil de separação aqui para retirar. Ele tem uma torneirinha que é aberta e daí o líquido que é mais denso vai saindo, vai indo para esse outro recipiente e depois a gente fecha a torneirinha quando termina essa separação. Aí misturas homogêneas, sólido e líquido. Então pode acontecer lá por evaporação. Então utiliza-se uma alta temperatura e o líquido vai evaporando, vai se tornando gasoso. Só que esse líquido é perdido durante esse processo. Mas se a gente não quiser perder esse líquido, a gente pode utilizar a destilação simples, que é o quê? É recuperar o solvente. No caso, se for a água, né? A gente pode utilizar esse sistema aqui, onde tem um bico de Bunsen, que é onde confere calor para essa tela de amianto, e aqui tem um tripé de ferro, tá, gente? Então, o que acontece aqui? Nessa tela de amianto está apoiado o balão de destilação. E o bico de Bunsen está conferindo o calor para esse sistema. E aqui existe um termômetro que vai comparando aí, vai aferindo a temperatura. E esse outro componente aqui é o condensador. Então, o que acontece? À medida que a água vai evaporando aqui, vai atingindo a alta temperatura aqui embaixo, né? A água vai evaporando, ela entra nesse condensador e daí a temperatura vai baixando. E à medida que a temperatura vai baixando, ela vai se tornando líquida novamente. E vai sendo depositada aqui nesse Erlenmeyer que está nesse outro tripé. Tá? Então, quando a gente consegue recuperar esse solvente aqui, que no caso era a água. Então, relembrando, a água vai evaporando aqui, vai se tornando gasosa, né? Estado gasoso. Vai entrar nesse condensador aqui, a temperatura vai baixando, ela vai se tornando líquida novamente e entra aqui no Erlenmeyer. Nessa situação aqui acontece a obtenção da água pura e é muito utilizada em laboratório, tá, gente? Por isso que a gente diz da água destilada é a água pura. E aí essa situação de líquido-líquido também, de mistura homogênea, é a destilação fracionada. Então, um exemplo bem clássico que a gente já trabalhou é a destilação do petróleo, né, os componentes do petróleo. Então, o que acontece? Nas diferentes temperaturas, acontece a obtenção de vários componentes do petróleo. Tá? Então, por exemplo, a 20 graus Celsius o gás, 70 graus Celsius os produtos químicos e assim sucessivamente até lá no asfalto, com a maior temperatura. Beleza, gente? Espero que vocês fiquem bem. Agora vocês vão ver aí algumas situações do laboratório, tá? Como vocês estão vendo, eu estou aqui no laboratório da escola com o material pronto para a gente falar sobre a separação de misturas. Então, a gente viu lá na aula passada as misturas homogêneas e heterogêneas. E aqui hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a separação delas.
Então, a gente tem aqui nesse primeiro sistema água e areia, nesse copo de Becker. E eu estou tentando homogeneizar esse sistema com um bastão de vidro. Mas é claro que não dá para ficar uma mistura homogênea, né? Por quê? A gente observa que é uma mistura heterogênea. Se a gente deixar esse sistema aqui em repouso por algum tempo, a areia, que é mais densa do que a água, ela vai se depositar no fundo do copo de Becker. E a água, que é menos densa do que a areia, vai ficar em cima, né, como sobrenadante. Então, essa ação da gravidade terrestre vai fazendo com que a areia se deposite ali no fundo. E esse tipo de separação chama-se sedimentação, tá? Aí, a gente tem aqui uma outra situação, ó. Em cima da água, aqui flutuando, a gente tem algumas partículas que são menos densas do que a água. São essas partículas mais escuras. Então, essa situação aqui chama-se flotação, tá? Onde a gente tem partículas menos densas do que a água que ficam flutuando. Flotação. Aí, o que acontece? Se eu quisesse passar essa água que é menos densa para o outro copo de Becker, assim, eu chamo isso de decantação. Então, é um outro método de separação de misturas, entre que o sobrenadante foi decantado para um outro recipiente. Essa técnica é chamada de decantação. Aí, existe uma outra técnica chamada filtração simples. Então, o que eu poderia fazer? Poderia colocar num filtro, né? Aqui é um papel filtro, aquele sistema. Daí, as partículas sólidas ficariam retidas no papel filtro e a parte líquida do sistema passaria para o outro recipiente, no caso o Erlenmeyer. Então, as partículas sólidas ficam retidas. Essa é a filtração simples. Então, olha só, lá na página 14 tem pedindo para fazer esse experimento aqui. Com uma garrafa de PET transparente, cortar e virar ela ao contrário, a parte do bico para baixo. Daí, colocar algodão, areia fina, areia grossa e pedregulho. Daí, o que eu fiz? Eu coloquei água com bastante sedimentos, né, bastante sujeira, e a parte que era sólida ficou junto com o pedregulho aqui. E a parte líquida foi filtrada. Só vocês podem ver aqui pela coloração que essa água, ela não é própria para ser bebida, ela não é uma água potável. Lembrando que nas estações de tratamento de água, também acontece esse processo de filtração, só que em grande escala, e depois existem outros processos para que a água se torne potável. Aí a conclusão lá na página 15, ele pergunta: o líquido passa rapidamente pelo conjunto de pedregulhos, areia e algodão? Não, na verdade ele demora. O que acontece aqui é que eu fiz camadas bem fininhas para que vocês pudessem visualizar. Então, é um processo demorado. Na letra B diz assim: a cor das gotas do líquido é igual ou diferente à da mistura inicial. Então, vocês viram lá na primeira mistura que eu tinha feito, que estava bem suja a água, né? Então, foi aquela água lá que eu usei. Então, a cor final é diferente da cor inicial, porque a mistura foi separada. Daí, na letra C, o líquido obtido pode ser consumido? Justifique a sua resposta. Então, já falei para vocês que não, né? Que a água não pode ser consumida, pois ela não está potável. Agora, esse outro processo aqui, que vocês podem identificar, também é uma mistura heterogênea, só que de dois líquidos. Eu coloquei água com corante, que ela é a mais densa, né? Então, ela está no fundo aqui do funil. E em cima é óleo, menos denso, então está acima da água. E daí o que acontece? Para a gente poder separar essa mistura,
a gente usa o processo de decantação, tá? Usando esse funil de separação. Então, gente, o que a gente pode fazer nessa situação? Esse funil, ele fica preso nesse suporte. E aqui no funil de separação tem um dispositivo que é como se fosse uma torneirinha, que a gente vira. E a água vai saindo ali no Erlenmeyer, tá? E à medida que a água vai saindo, quando ela terminar de fazer a separação aqui, a gente fecha ali a torneirinha. Então, esse método aqui é chamado de decantação. Só que é uma decantação diferente daquela outra que a gente viu, porque aquela primeira era a decantação de uma partícula, de um sistema, né, que era sólido e líquido. Então, era uma mistura heterogênea de sólido com líquido. Essa decantação aqui são 2 líquidos. E a gente está fazendo a decantação de um deles. Agora, outro processo de separação é a peneiração. Então, para isso, a gente usa uma peneira e aí a gente tem a separação, no caso de vários sólidos que formavam o sistema, sendo que as partículas menores vão passar pela peneira e as partículas maiores vão ficar presas na peneira. Então, esse processo da peneiração, a gente separa sólidos de diversos tamanhos. Então, pode ser utilizado aqui, como eu fiz na areia, né, nos processos de receitas, com farinha, com açúcar. Então, a parte mais fina passa e os sólidos maiores ficam presos na peneira. Agora, aqui nesse sistema, a gente tem a água com corante e umas pedras de gelo. Então, que método de separação a gente poderia utilizar para tirar essas pedrinhas de gelo que estão aqui nessa água? Então, gente, a gente pode utilizar, por exemplo, a catação, tá? Então, o que a gente faz? É um método manual, né? Que a gente retira os bloquinhos aqui de gelo que estavam formando o sistema com a água, formando uma mistura heterogênea com a água, tá? Então, são algumas misturas de sólidos, né, que têm diferentes tamanhos e podem ser separados manualmente. Então, nesse caso, era o sólido com o líquido. Mas também existem situações de sólido com sólido. Então, por exemplo, lá na separação do lixo, na coleta seletiva, né? Na separação do lixo para reciclagem. Então, é realizado esse processo da catação. Agora, eu montei aqui o tripé, a lamparina, o copo de Becker, para que vocês observem um outro tipo de método de separação. Então, vejam aqui que no copo de Becker eu coloquei uma solução que forma uma mistura homogênea de água e sal. E ao acender a lamparina, o que está acontecendo? À medida que a temperatura vai aumentando, né, a água vai evaporando. Então, esse método de separação é chamado de evaporação. Com o passar do tempo, se eu deixar aqui esse processo acontecendo, a água vai evaporar totalmente e eu vou obter somente a parte sólida, que é o sal. Então, esse processo é o processo de evaporação. Porém, gente, se eu quisesse retomar, utilizar essa parte líquida, se eu quisesse reutilizar essa água, o que aconteceria? Nesse caso aqui, ela está mudando do estado líquido para o gasoso, né? Porém, se eu quisesse reutilizar essa água, eu colocaria um condensador aqui em cima do copo de Becker e, à medida que a temperatura fosse diminuindo, ela voltaria a virar líquida.
daí eu poderia reutilizar. A gente tem mais ou menos um exemplo disso aqui no nosso painel do laboratório. Então, aqui no cantinho, ó, a gente tem ali, nesse caso aqui é um bico de Bunsen, como se fosse a lamparina, tá aquecendo o sistema. Daí, essa partezinha aqui que parece uma espiral, é como se fosse o condensador. Então, imagine que o que está evaporando, aqui está virando estado gasoso, vai passando por esse condensador, a temperatura vai diminuindo e ele vai se tornando líquido novamente. Então, tem o funil e ali o Erlenmeyer. É essa a ideia, gente, da destilação simples.